Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, programa que vai ao ar aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, também pelo nosso canal do YouTube. Estamos também agora no nosso site definitivo, tvsetelagoas.com.br, mas com mais um endereço, né, que é o portal setelagoas.com.br. O nosso site virou um portal de notícias também, e você pode acompanhá-lo, né, no seu dia a dia, que sempre tem novidades lá. Nosso programa também de hoje vai ao ar pela TV Com BR. Cumprimento você de todo o país que nos assiste pelo canal 28 da Sky, também da Oi TV, e também você que assiste pelo canal 3 da Claro TV. Nós estamos aqui hoje recebendo o nosso grande amigo José Roberto, ele que é o presidente da ACI de Sete Lagoas, faz parte também do Observatório Social e tem sido aí uma pessoa que está bastante ativa na sociedade sete-lagoana, participando de vários eventos, de vários encontros, e é uma pessoa que a gente gosta de estar recebendo aqui porque ele traz sempre as notícias, né, de como estão acontecendo as coisas na cidade. Você, como um representante, né, de uma associação tão forte, né, eu acho que é uma das mais fortes de Sete Lagoas, acaba que tem essa responsabilidade. Por isso que é sempre bom estar te recebendo aqui, não só também por causa da amizade da gente, né, pelo carinho, pela participação sua, pelos nossos bate-papos também que a gente faz discutindo a cidade. Boa tarde, Santiago, boa tarde, telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Às vezes venho pelo Observatório, às vezes pela CI, agora ultimamente pelas duas, né? Então é um prazer muito grande poder contribuir, poder participar do programa. Já falei outras vezes, né, minha satisfação e minha felicidade de viver, morar em Sete Lagoas, apesar de ter negócios fora, em outros estados e viajar bastante, mas o meu amor por Sete Lagoas, a minha satisfação e gratidão por tudo que eu conquistei em Sete Lagoas me faz cada vez mais querer uma Sete Lagoas melhor. Por isso é que eu trabalho voluntariamente tanto na CI quanto no Observatório, né, e eu, entre outras atividades, entre outras iniciativas aí da cidade, faço um trabalho voluntário porque eu quero, assim como a maioria de nós, né, cidadãos de Sete Lagoas, uma cidade cada vez melhor. Então, estar aqui para poder contribuir, poder informar, poder esclarecer, poder tirar dúvidas dentro dos assuntos aí de observatório, de ACI, da minha vida pessoal, na minha vida profissional, é sempre um prazer muito grande. A gente sabe que você viaja o Brasil inteiro, está sempre movimentando, eu estou vendo sempre as suas fotos na rede social, e você falou aí de uma coisa que eu acho muito interessante. Eu vejo às vezes muita gente criticando a cidade, né? Você, sempre que você vem aqui, você sempre enfatiza essa coisa sua de gostar de Sete Lagoas, de querer ficar aqui, né, de trabalhar pela cidade, né? Eu queria que você falasse um pouco também desse amor por Sete Lagoas. Então, até comparando-se um pouco com os outros lugares que você vai. Então, o que acontece na verdade, é um misto de sentimentos. Por quê? Como eu viajo para muitas cidades, né? Esse final de semana mesmo vim do Rio de Janeiro, na semana anterior eu estava na Bahia, né, Salvador, em outros lugares, então eu consigo comparar muito bem Sete Lagoas com demais cidades. E isso é uma coisa assim, não tem como não comparar, sabe? Você acaba comparando. Você compara a pavimentação, você compara as praças, os canteiros, você compara tudo. Então, ao mesmo tempo que eu gosto muito de Sete Lagoas e tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei aqui, ao mesmo tempo tem cidades que eu vou que dá vontade de mudar, dá vontade de morar lá. Inclusive, tem um irmão meu que de Sete Lagoas foi para Belo Horizonte foi para os Estados Unidos, que já até me convidou e sempre está me convidando a ir para os Estados Unidos, mas eu sempre tenho um amor por Sete Lagoas e penso que eu preciso contribuir para a minha cidade, para o meu país. Então esse bairrismo, né, essa questão patriótica é que me segura muito aqui em Sete Lagoas. Mas eu não posso, né, deixar de ressaltar a infelicidade de ver Sete Lagoas sendo uma cidade tão turística, uma cidade tão bonita, com serra maravilhosa, cascata, grutas, lagoas, uma cidade tão bonita, com potencial turístico tão bom, e no entanto ser uma cidade tão mal cuidada há décadas. E isso me entristece muito. E isso que às vezes me leva a pensar se não seria o caso de mudar para uma cidade mais bonita, mais bem cuidada, com melhor qualidade de vida. Mas por enquanto eu ainda tenho a convicção de que o meu lugar é aqui, e eu preciso fazer alguma coisa enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto entidade de classe, para o bem de Sete Lagoas, para ver uma cidade bonita, melhor, talvez nem para mim, não sei, espero que sim,
mas pelo menos para os meus filhos e netos, né, para quem ficar. Ou seja, nós não podemos desistir de Sete Lagoas. Eu vejo que as coisas estão mudando muito rápido, né? A gente está vivendo, hoje mesmo, primeira coisa que eu abri, o Gamela mandando para mim um vídeo, né, de um carro que é o carro que foi aprovado agora, que pode andar e pode voar, né? Então, assim, a gente vê as coisas acontecendo. Eu estou acompanhando também algumas coisas de robótica, a questão da internet, o metaverso, e a gente vendo que as coisas estão se modificando muito rápido, né? A gente vê, principalmente na questão comercial, como que as coisas vão ser diferentes daqui a alguns anos, né? Hoje, por exemplo, eu li que daqui a 2 anos as reuniões não serão feitas mais, aquelas reuniões à distância que vocês fazem, usando o Zoom, o Meet, essas coisas, todas elas vão modificar e vai ser feita no metaverso, cada um com o seu avatar. Então, assim, a gente vê que a tecnologia, ela promove essa mudança, né? Mas fisicamente as pessoas continuam nos seus locais, né? E fisicamente, no relacionamento, as pessoas precisam entender que elas têm que cuidar daquele lugar que ela mora, e aquilo ali tem que ter uma atenção especial, né? Só que eu vejo que a gente está indo para um caminho que tem alguns detalhes aí que a gente, se for imaginar, a gente pode vir a ter alguns problemas. Por exemplo, digitalizar demais as coisas e a gente não ter o emprego que a gente foi acostumado há anos com ele, né? Você que está na CI, você sabe que tem essa questão do emprego. Como é que você vê que está encaminhando, né? Já vamos colar também com a pandemia essa questão do emprego, do desenvolvimento dos empresários, dos investimentos. Como é que você está vendo isso? A gente está caminhando de forma correta, principalmente localmente aqui? Você acha que a gente está numa estrada boa ou é preocupante? Santiago, eu diria que esse caminho é um caminho sem volta. A digitalização, a tecnologia, né, esse mundo novo, ele é um mundo sem volta. Não tem como mais ter medo, por exemplo. Eu tenho medo de gerar desemprego. Não tem jeito mais, isso não vai fazer diferença. A digitalização, o mundo novo, ele vem de qualquer forma, independente da nossa vontade ou não. O único problema nisso aí, o único desafio, é exatamente nós estarmos preparados para esse novo mundo. E aí é onde nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, preparar os nossos filhos, preparar a nossa família para esse novo mundo. E as coisas estão evoluindo muito rápido. Mas ao mesmo tempo que há os desconfortos dessa tecnologia, dessa digitalização, há os ganhos também. O ganho de conforto, de tempo, né, de bem-estar, de segurança, né? Imagina, por exemplo, a digitalização, a tecnologia na medicina. A tendência é que as pessoas vivam muito mais, adoeçam muito menos, ou pelo menos que tenham medicação, etc e tal. Nós vemos aí a pandemia que veio aí de uma forma assustadora, e com menos de um ano já estava aí com várias vacinas tendo sido criadas, né? Então, assim, e isso vem, estou dizendo medicina, mas vem no transporte. Você falou a questão de uma nova tecnologia no transporte, por exemplo, que em breve nós vamos ver carros voadores. Já está sendo testado em outros países carros voadores. Já foram aprovados, né? Já foi, inclusive, aprovado. Então, a tendência é que a tecnologia venha. O 5G está chegando aí no Brasil, e a tendência é que o PIB brasileiro vai crescer muito em função do 5G e da rapidez, né, que a tecnologia vai gerar nos negócios dentro do Brasil. Então, o nosso desafio é gerar, principalmente do desafio do governo, é gerar uma educação nas escolas que tragam a tecnologia, esse novo mundo para, né, os jovens, os alunos, para que eles então cresçam atualizados. Porque nós da geração acima dos 35, 40, nós temos muito mais dificuldade, né? Porque o mundo evoluiu muito rápido, então nós não somos da era digital, nós não somos da geração digital. Mas essa nova galerinha aí de 15, 20, 25 anos já é uma geração muito mais atualizada. Mas ainda assim, a educação, né, ela precisa estar preparada para isso. Mas que é um novo mundo que eu olho com bons olhos, eu olho sim. A questão do emprego, nós estamos fechando 2021, por exemplo, nós tínhamos aí nos últimos 3, 4 anos um desemprego na casa aí de 14%, coisa de 14, 15 milhões. Fechamos aqui com 12,2%. Então, quer dizer, o desemprego já caiu. Esse mês último agora de janeiro foi o menor número de pedido de seguro-desemprego.
significa que está tendo menos desemprego. E isso numa época de pandemia. Então, se nós não tivéssemos tido a pandemia, né, que infelizmente ela trouxe muito desemprego, falência de muitas empresas, nós não tivéssemos tido a pandemia, possivelmente hoje o desemprego seria com certeza muito menor. Mas enfim, veio a pandemia, né, esse desafio enorme para todos os governos, para todas as empresas, para todos nós, né, e tivemos que enfrentar. Mas diante desse cenário pandêmico, ainda assim, né, o cenário de desemprego está diminuindo, os empregos estão surgindo, né, e as empresas estão lidando com isso cada vez melhor, estão se preparando, né, e os governos acabam tendo que fazer isso também. E é onde que eu vejo que Sete Lagoas precisa acompanhar, né, as grandes cidades, as cidades bem governadas. Tem muitas cidades, por exemplo, são chamadas cidades inteligentes, que a cidade está toda tecnológica. E nós temos que acompanhar, não só no sistema de gestão, mas câmeras de olho vivo, né? Tem uma cidade interior de São Paulo, se não me engano, Araraquara, que eles criaram um aplicativo de transporte de aplicativo para substituir o Uber, 99, esses outros tradicionais. Que é da própria prefeitura, com 95% dos motoristas. Gera, né, mais emprego para os funcionários e uma tributação para o próprio município, né, o ISS para o próprio município. Então veja que existem casos, ou cases de sucesso em várias cidades aí no Brasil afora, que Sete Lagoas poderia fazer um benchmarking, que é trazer essa ideia de outras cidades, dar uma melhorada nela e implementar em Sete Lagoas. E no entanto a gente não vê isso, a gente não ouve, a gente não vê isso em Sete Lagoas. Nós vemos uma gestão antiquada, né, a maneira antiga de se gerir, né, olhando-se muito o lado muito mais político do que o lado de gestão, o lado de resultado. E isso reflete na prestação de serviço à comunidade. Uma saúde deficitária, escolas, algumas até nem podendo ter aulas porque não tem telhado, né? Um hospital municipal difícil de se internar no hospital municipal, né? Ruas, praças, avenidas, né, cheia de buraco, mato, enfim. Nós carecemos de uma gestão moderna, digitalizada, atualizada, que busque juntamente com a iniciativa privada, que busque juntamente com a FIENG, com o SEBRAE, com as entidades de classe, o que tem de melhor no Brasil afora e trazer para Sete Lagoas. E isso nós não vemos acontecer, infelizmente. Eu vejo essa fala sua com uma situação muito importante, porque você é o presidente da CEI. Você está em contato com os empresários da cidade. E isso que você está falando é muito importante o nosso telespectador perceber, né, que você está fazendo uma crítica contundente à atual administração, né? Eu sei que você até, na época da eleição, você foi uma pessoa que elogiou a reeleição do prefeito, você teve com ele e tudo, mas eu percebo que parece que as suas críticas têm sido contundentes, até na rede social, a sua forma de ver, né? Isso é uma visão também dos empresários, né? Vocês estão vendo dessa forma, vocês estão achando que a administração precisava de mudar um pouco, teria que ser mais participativa, menos política. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Então, vamos lá. Na época das eleições, das últimas eleições, né, a ACI, as entidades de classe, nós estávamos totalmente trabalhando em prol da cidade, independente de quem fosse prefeito ou não. Com todo respeito ao nosso prefeito atual, que é meu amigo, inclusive de juventude, né? As nossas famílias são muito amigas, e nós, eu pessoalmente e parte do empresariado até acreditava que naquele momento, né, o ideal seria até mesmo uma reeleição em função de vários fatores, né? E até porque foi um ano que tudo poderia e parecia que iria mudar, iria melhorar. Vimos várias obras começando a acontecer, né? A folha de pagamento foi colocada em dia. Então, naquele ano, tinha muitos pontos positivos na gestão. E a esperança era que seriam novos tempos para Sete Lagoas, né? A CEI naquele ano e esse ano e daqui para diante, indiferente de quem seja o prefeito, ou se seja uma gestão boa ou ruim, a CEI estará sempre de portas abertas e sempre pronta a apoiar. Então, nós estamos cobrando, criticando, mas também apoiando. Nós não somos oposição ao prefeito, pelo contrário. A gente está fazendo uma crítica
construtiva. Nós queremos sim acompanhar e cobrar e criticar o que tiver que ser criticado, mas se tiver que elogiar, tiver que apoiar, e se nós formos convidados a participar de qualquer projeto bom para a cidade, nós estamos prontos para apoiar. Nós temos apoiado recentemente, eu tenho apoiado o próprio Caraman, nós estamos agora num projeto de reforma de uma praça na rotatória do Uberlândia com perimetral. Então nós apoiamos agora a vacinação, enfim, a CI e eu enquanto empresário, enquanto cidadão também, nós estamos prontos a apoiar qualquer iniciativa que for para o bem de Sete Lagoas. Paralelo a isso, nós exercemos o nosso papel, o nosso direito democrático de criticar, de acompanhar, de cobrar dentro daquilo que a gente vê que precisa cobrar. Porque quando você vê uma Castelo Branco do jeito que está lá até hoje, quando você vê uma rotatória da Barbosa Melo, que nós esperávamos que fosse, né, uma rotatória sem problemas, e hoje nós vemos problemas sucessivos lá. Nós pegamos a avenida lá da parte industrial da cidade, da Escola Técnica até a UPA, que se começou uma obra tem 1 ano que está do jeito que está lá. Então, cadê as obras? Sete Lagoas é uma cidade hoje que não tem obras. E eu estou vindo agora, como eu te falei, do Rio de Janeiro, de Salvador, vou muito em outras cidades, Betim está do lado aqui, você vê obra para todo lado. Você vê a cidade em transformação, em canteiro de obras, e placas de outdoor anunciando obras para todo lado. Sete Lagoas, uma das maiores cidades de Minas Gerais, com uma receita prevista agora de 1 bi, com as indústrias que nós temos, com a arrecadação que nós temos, e Sete Lagoas não faz nada mais do que bancar a máquina pública. Onde estão as obras? Onde estão as novas avenidas, asfaltamentos, escolas, creches, hospitais? Onde estão as obras? Nós não temos obras. As poucas que foram começadas há 1 ano atrás estão todas pela metade paralisadas. Então nós temos que cobrar. Nós não podemos ficar com uma grande maioria da população que está anestesiada, aceitando tudo que está aí. Então isso traz uma certa revolta, uma certa indignação, não contra o prefeito ou vereadores enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Não, é porque nós vivemos na cidade, amamos a cidade, queremos o bem da cidade e estamos prontos a contribuir também. Nós separamos bem isso, nós estamos prontos a contribuir. Entendi. Então é uma crítica construtiva, é bom que se com certeza coloque isso, porque senão a gente acha daqui a pouco tem um monte de gente falando que o Zé Roberto é contra o prefeito. Sim, e isso é bom registrar aqui. E outra coisa, que eu também não sou candidato, né? Porque muitos falam, o Zé Roberto é envolvido aí com a cidade, com a política, é candidato. Não sou candidato. Até eu ia deixar lá para frente, mas já vou aproveitar e falar sobre o Observatório Social, que você, né, faz parte também. E muita gente falava antes da eleição que você estava no Observatório Social porque você queria se projetar e ser candidato a prefeito de Sete Lagoas, e acabou que não aconteceu isso, né? Eu até te liguei, te perguntei se você seria e você disse que não, né? E agora eu estou vendo uma discussão muito grande, principalmente na rede social, algumas críticas muito fortes, falando que o Observatório Social desvirtuou seu objetivo, que está, né, indo por caminhos diferentes. Várias críticas até de pessoas que estavam dentro do observatório e saiu e estão criticando agora, e também vindo da Câmara de Vereadores com uma indignação muito grande com o Observatório Social pela forma que vocês estão conduzindo os trabalhos. Queria que você fizesse também um apanhado sobre isso aí, para a gente esclarecer, né? Afinal de contas, você não é o atual presidente, mas você está lá. Sim, eu estou lá como diretor e desde a fundação, né? Sou um associado fundador. Veja bem, a postura de cobrança do observatório, a postura de avaliação do ranking de vereadores, a postura de monitoramento de licitações do observatório, vai fazer 5 anos em agosto, é a mesma desde sempre, desde o início. Então a insatisfação dos vereadores em serem cobrados, a insatisfação em que o ranking de vereadores aponte quem são os melhores até os piores, e aí quem está nos primeiros lugares nunca está insatisfeito, nunca reclama, mas os que estão mal pontuados sempre são os que reclamam, é a mesma há 5 anos. Há 5 anos que eles vêm falando que eu, né, ajudei a trazer o observatório, criar o observatório, estou no observatório, agora na CI há 2 anos, que o meu interesse era político. Já se passaram 5 anos e eu não fui candidato a nada, e sempre falei que não seria, e continuo falando. O meu interesse não é político. Eu não sou oposição nem situação de ninguém. Eu sou Sete Lagoas. Se tiver que elogiar, vou elogiar. Se tiver que criticar, vou criticar. Essa polêmica que surgiu agora recentemente, especificamente uma única pessoa, que foi voluntário no observatório,
e que criticava a Câmara, criticava a Prefeitura e que, num determinado momento, foi contratado para trabalhar no Poder Público Municipal e, por força de estatuto, a pessoa não pode permanecer no observatório. Ela teve que se desligar, já que ali ia fazer parte de um órgão que seria monitorado e fiscalizado. Então, ela teve que ir para lá. Então, esse trabalho do observatório de cobrar, né, acompanhar, apresentar números, isso traz insatisfação de quem está na gestão e que não está apresentando um trabalho satisfatório. E essa pessoa, então, sendo contratada, ela começou a atacar o observatório, dizendo que o observatório está com um trabalho político. E não está, nem o observatório nem a ACI. A ACI apoia o observatório, como várias entidades de classe em Sete Lagoas também já apoiam há 5 anos, porque o trabalho do observatório é um trabalho de controle social, é o trabalho de monitoramento dos gastos públicos, que infelizmente em Sete Lagoas e várias cidades do Brasil não existe. A Câmara de Sete Lagoas é um exemplo disso. Você acha que a Câmara de Sete Lagoas fiscaliza o Executivo? Na verdade é uma coisa que é uma crítica que foi colocada até, eu cheguei a ler, que era muito interessante você acompanhar a situação do observatório fiscalizando os vereadores que foram eleitos para fiscalizar a cidade, né? Quer dizer, então uma situação assim que é até estranha, né? É o próprio vereador que deveria ser o fiscalizador. Exatamente. Agora, essa questão da Câmara fiscalizar os vereadores, inclusive tem um ranking que vocês criaram. Isso aí eu vou colocar a minha observação. Eu acho que aquele ranking ele fica incompleto porque não tem todas as informações, tem um desencontro de informação que não foi ajustado perfeitamente, né? Então, assim, eu acho que o ranking ele deixa a desejar um pouco nesse sentido de a gente não saber. Quer dizer, se eu tenho 17 vereadores, eu não tenho informação dos 17, eu não tenho o ranking completo. Tá, mas por que nós não temos informação dos 17? Porque os 17 não informam, tá? Então, como que funciona o ranking? Nós enviamos um ofício para cada vereador, perguntando os gastos de gabinete, requerimento de fiscalização, várias perguntas para todos eles de forma igual. Aqueles que informam os dados, os seus dados oficiais, nós usamos a informação deles para montar o ranking. Outras informações nós tiramos do portal Transparência. Então, são informações oficiais. Não são informações do observatório. São informações do vereador, que ele mesmo fornece, ou que estão no portal Transparência. O critério de pontuação, né, das atitudes dele, dos projetos dele, se é maior impacto, médio impacto, pouco impacto, é o critério para todos eles. Então, os números que são apresentados de produtividade de gasto são números oficiais, não é o nosso julgamento de valor. No caso, por exemplo, se 10 te dá o relatório dele e os outros 7 não dá, está incompleto. Concordo? Está incompleto porque nós não temos como avaliar então, se nós não temos informação. O ranking não fica completo. Sim, mas aí nós temos que zerar a pontuação desses vereadores e pontuar os que informaram. Ou alguns que são pontuados lá, nós pontuamos com informações do portal Transparência, que aí nós conseguimos algumas informações. Então, o critério que é adotado... Se vocês tivessem todas as informações, aí o ranking ficaria completo. Seria o ideal, com certeza. E isso é uma demanda nossa há 5 anos. Inclusive, nós já conversamos com o outro presidente da Câmara sobre a possibilidade, inclusive, de judicializar essa questão, porque é um absurdo que os vereadores não prestem conta do seu trabalho. Tem uma lei da transparência. A lei de acesso à informação. É uma pena que a lei de acesso à informação ela não seja uma lei tão clara, tão específica, e ela deixe uma brecha, que alguns vereadores se abraçam nela, para não prestar informação. E isso está sendo melhorado, inclusive, com a participação de um nosso diretor aqui do Observatório, lá em Brasília, juntamente com a Receita Federal, Polícia Federal, vários órgãos que compõem um órgão chamado ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que eles estão, inclusive, buscando melhorar acesso à informação, e um dos objetivos, inclusive, é que essa lei seja aperfeiçoada para obrigar os vereadores de todo o país a fornecerem informações básicas como o custo do seu gabinete, quanto gastou de combustível, quanto gastou de telefone, enfim, especificar melhor.
Mas nós, então, já conversamos com o ex-presidente da Câmara da possibilidade de judicializar para que a Justiça obrigue os vereadores a prestarem conta, porque essa prestação de contas é para a população. E ele nada mais é do que um servidor público trabalhando para a população. Então, nós temos exemplos de vereadores que prestam contas há 5 anos. Tem alguns vereadores que todo quadrimestre prestam informação, que não tem nada a esconder. E a população precisa conhecer quem são os vereadores, porque na hora de votar, a população precisa conhecer o resultado dos vereadores. E, infelizmente, sem o observatório, sem o ranking, fica todo mundo votando às cegas. Na verdade, se você for avaliar a situação que nós temos hoje, porque na gestão passada houve-se muito tumulto na Câmara de Vereadores. A gente ouviu falar de rachadinha, ouviu falar de devoluções, de gastos excessivos e tudo mais. E nessa gestão nós não estamos ouvindo falar de nada. Então, pensa-se que está tudo perfeito, né? Nós temos uma Câmara perfeita agora, né? Porque nós não sabemos de como que as coisas estão acontecendo. Então, como se diz, né? Se não tem nenhuma fumaça, está tudo certinho, né? Aí a impressão que o cidadão tem é que está tudo certo. Como a Câmara veio de um momento inclusive, de desvios, né, de 2014, 2015, né, desvios milionários, o Ministério Público teve punição, né, para poucos, infelizmente. Até hoje não se sabe exatamente o que deu essa investigação, o Ministério Público não abriu, né, infelizmente, mas depois que veio, né, estourou essa bomba aí. Né, e também veio o Observatório, nasceu a partir disso praticamente, e hoje o Observatório está acompanhando. Então há hoje, da parte dos gestores públicos, principalmente da Câmara, um certo medo de sair das 4 linhas ali e fazer alguma coisa errada, porque hoje, né, o olhar do Observatório, o Ministério Público, a própria sociedade está cobrando mais, Então hoje o risco é menor, mas assim, nós não sabemos o que acontece lá dentro. Mas o fato é que, historicamente, as câmaras municipais no Brasil e também executivo, há muito desvio, há muita corrupção. E isso nós, cidadãos, empresários, entidades de classe, precisamos combater. Eu só acho que não é produtivo o que está acontecendo com relação ao que a gente chegou a ver nesse final de ano, início de ano, né, o Observatório fazer lá o seu trabalho, publicar até em outdoor um ranking, os vereadores se sentir ofendidos, ir para a tribuna e, né, detonar mesmo, xingar e fazer um contraponto ali com relação ao que foi feito, né? Aqui a gente abre espaço para os vereadores também, eles criticam o observatório, só que eu acho assim, não é produtivo isso. Não eu acho que a questão é sentar, né, o observatório junto com os vereadores novamente e achar um consenso aí, para não ficar isso, né? Nossa cidade não merece. Você diz que vai em outras cidades e tudo, né? E eu acho que isso aí faz parte, né? Para a gente ter uma cidade boa, eu acho que tem que ter uma harmonia nesse sentido. Senão fica parecendo realmente que tem alguma coisa errada. Mas Sete Lagoas tem muita coisa errada, né? Sete Lagoas tem muita coisa errada. Pega os últimos 4, 5 anos, quantos prefeitos nós tivemos? Pega, por exemplo, o relacionamento do prefeito com o deputado estadual. Então pega a Câmara que não executa o seu trabalho de legislar e fiscalizar. Então, se você pegar Sete Lagoas, ela é o que é hoje enquanto cidade por causa de tudo isso. E o Observatório veio, juntamente com as entidades de classe, para ser um contrassenso no que os políticos, infelizmente, hoje fazem. Eles querem fazer o que querem fazer e não querem prestar contas. Não querem ser cobrados, não querem ser acompanhados. E quando uma entidade como o Observatório, né, apoiada para outras, começa a expor para a população, através dos outdoor, por exemplo, que teve por exemplo, nós mostramos quantos vereadores que votaram contra um pedido de audiência pública para discutir a multa da Vale, né, que é uma multa de 15 milhões que chegaria. Um vereador qualquer lá botou um requerimento de pedido de audiência pública, 13 ou 14 vereadores, se não me engano, acho que foram 13, votaram contra. Não, não há audiência pública para discutir essa multa, não. O executivo que vai decidir. Puxa vida, os recursos são recursos da população. Por que não ouvir a população, as entidades de classe, onde investir esses recursos? Eles foram contra. Então, nós colocamos isso em outdoor e colocamos o ranking. Então, houve uma insatisfação grande. E aí foram para a tribuna dizer que o Observatório está tomando um partido político, que virou oposição, que ia CI também, aquela coisa eu também, aquela coisa toda, como se nós tivéssemos um lado político ou como se nós fôssemos candidatos a alguma coisa. E, na verdade, nada disso.
somos totalmente apartidário e queremos o lado que é o lado correto, que é o lado de cobrar uma boa gestão, que infelizmente nós vemos que deixa muito a desejar. Eu percebo que pelo que você está falando, é um grito da sociedade. É um grito da sociedade. É um grito da sociedade que muitas vezes a gente fala aqui que a rede social tem hora que ela acaba que ela não tem sentido nenhum, porque mesmo que você coloque as coisas lá, as coisas viram se transformam de um jeito que chega lá na frente, ela vira uma rádio peão, né, e fica totalmente distorcida. E aí, quer dizer, a necessidade de gritar, de reclamar que as coisas não estão acontecendo e chega até a ter que se expor, né, e colocar no outdoor. Exatamente. É um grito, né? Porque o outdoor é um grito. É um grito, é uma revolta. É uma revolta contra a transparência. Por que que os vereadores não podem ser transparentes com a população? Porque são informações simples, informações básicas, que não custa nada para eles informarem e alguns resistem a informar. Então, tapa na cara da sociedade e nós não podemos assistir isso calado. Nós temos que ter responsabilidade enquanto cidadãos para com a nossa cidade. Então, nós não podemos assistir que políticos que foram votados que cheguem lá e queiram trabalhar às escondidas, que não queiram trabalhar com transparência. E alguns vão nas redes sociais e postam uma certa prestação de contas, né, que só presta conta no olhar dele, não de um olhar técnico, de, por exemplo, abrir suas contas. Então o vereador deveria, cada um deles, se não tem nada a esconder, abrir suas contas. Quantos assessores tem, quanto ganha cada um, quantos carros, quantos celulares, quanto gastou de combustível, quanto gastou de celular, quanto gastou seu gabinete. Abre as contas, quem não deve não teme. Então o que nós pedimos, enquanto entidade classe, enquanto observatório, é transparência na prestação de contas. E isso nós vamos insistir, vamos continuar. Essas bravatas, essas ameaças na tribuna não nos amedrontam, não vai mudar nosso caminho. Nós estamos cada vez mais unidos, mais firmes. A diretoria executiva da ACI já discutiu o assunto, foi totalmente unânime o posicionamento. O Comitê de Compliance do Observatório Social de Curitiba já foi acionada, emitiu um parecer técnico, não existe nenhum problema na relação da CI com o observatório, com os vereadores, que está tudo ok. Então nós estamos muito tranquilos com a nossa consciência. Infelizmente, alguns vereadores que não querem fazer a coisa da maneira como tem que ser feita e se sentem incomodados. E ao invés de mudarem de postura, de serem transparentes, né, de acharem que isso é bom para a cidade, não. Eles querem trabalhar do jeito deles e sem serem incomodados. Infelizmente, isso não pode. Isso tem que acabar e nós vamos lutar contra isso. Certo. É muito bom a gente ir por esse raciocínio, porque eu preciso chegar nesse ponto político, né? Porque você disse que existe um grupo, né? Entre outras palavras, disse que um grupo. Na verdade, a gente sempre teve grupos na Câmara de Sete Lagoas, né? Na gestão passada o grupo era um pouco diferente, né? Ele era mais paritário ali, né? Ele tinha quase que era o mesmo peso, né? Mas esse ano parece que o peso está muito maior, né? A gente tem um número muito grande que é a situação e parece que somente 4, né? Que é oposição. Mas aí, assim, isso encaminha para outros né, problemas, outros fatores, né? Por exemplo, a eleição vem aí e a gente já começa a discutir a eleição já com um olhar muito, assim, eu pelo menos, né, que estou fazendo um apanhado pelos que vai acontecer, eu estou um pouco assustado, né? Porque a condução que foi feita até o momento, né? Porque hoje nós temos lideranças na cidade. Então, a forma que a liderança política levou até o momento fez com que a gente tivesse um número muito grande de pré-candidatos, né? Eu acho que é salutar essa questão de primeiro você ter uns nomes que vão ser colocados e depois vem e passa um filtro. Mas se não passar o filtro, a gente vai estar colocando, como você disse, nós vamos estar colocando o nosso partido que chama Sete Lagoas em segundo plano, né? Vamos estar colocando o plano grupo político primeiro e depois grupo pessoal e aí depois que vem Sete Lagoas. E aí tem uma outra questão que eu coloco também nessa discussão, que é a eleição de prefeito daqui a 3 anos, né? Que
muita gente vai usar a eleição agora já para se posicionar para depois vir na outra eleição. Como é que você está vendo? A gente tem, né? Eu até liguei para você porque eu estou fazendo a pesquisa. Eu te perguntei também se você é candidato, se você conhece algum pré-candidato, né? Você sabe que eu estou fazendo essa pesquisa e eu queria que você me falasse a sua visão sobre isso, como empresário, como ACI. Como é que você está vendo o desenrolar das próximas eleições, principalmente pensando na necessidade de Sete Lagoas ter pelo menos um deputado federal, que aí é o que você falou das obras, né? O nosso recurso que a gente paga de imposto, que vai para Brasília, precisa de voltar e a gente precisa de ter esse representante. Então, eu vejo com muita preocupação, como você também vê, né? E a gente conversou sobre isso, é muito preocupante. Não só pela quantidade de candidatos que querem sair, tanto estadual quanto federal, e a meu ver são muito mais desejos pessoais. Eu até vou te interromper para dizer o número que eu estou com ele atualmente, né? São 10 pré-candidatos a federal e 14 a estadual. Até o momento nós temos 24 pré-candidatos para a próxima eleição. Isso é um número. Mas quando eu te falo que Sete Lagoas está tudo errado, tem muita coisa errada para consertar, começa por aí também. Onde é que está a união? Onde é que está a união da população, da sociedade em geral, dos grupos políticos, que não reúnem em torno de poucos nomes e bons nomes? Então aí vem a vaidade política, vem a ambição política, vem a preocupação com a sua carreira profissional, porque acaba que infelizmente hoje política virou uma profissão, virou um meio de vida, e aí pensa-se muito mais em quanto eu vou ganhar, quantos assessores, quantos empregos, quantos benefícios eu vou ganhar, muito mais do que o bem de Sete Lagoas. E aí nós podemos ver o próprio caso lá da Câmara Municipal, que os vereadores foram eleitos para fiscalizar, para legislar, e no entanto eles não fazem isso e viram, né, quase um puxadinho da prefeitura, um secretariado do prefeito, fazendo coisas para receber benesses do executivo para agradar futuros eleitores que vão votar neles. E deputados não fogem muito disso. E por isso que eu falo que o Brasil precisava de uma reforma política. Eu ouvi isso da Salete Lemos da Record, você deve lembrar bem dela. Eu vi isso há uns 30 anos atrás, mais ou menos 28 a 30 anos atrás, num evento lá em Porto Seguro. Eu nunca esqueci do que ela falou há 28, 30 anos atrás. Se no país não tiver uma reforma política profunda, não se enganem, o Brasil não vai mudar de como está hoje. Isso tem quase 3 décadas. E hoje eu vejo que realmente não mudou. Então hoje os políticos, a grande maioria, claro que tem exceções, nós vemos alguns políticos que estão servindo a população. Estão com espírito de serviço, espírito de altruísmo, deixando seus próprios interesses em segundo plano para servir a população em primeiro plano. Mas, infelizmente, a minoria, a grande maioria está ali para se servir do poder público. Então, grande parte desses candidatos, eles estão preocupando com o seu eu e não com a cidade. E quando todo mundo fala sobre Sete Lagoas tem que ter mais deputado estadual, tem que ter um federal para trazer recursos para a cidade, eu penso um pouquinho diferente, Santiago. Eu penso o seguinte: o valor que um deputado estadual ou mesmo federal que tem de emendas para uma cidade do tamanho de Sete Lagoas, se você for olhar, é muito pouco recurso financeiro, até porque ele tem que levar também para outras cidades, não pode trazer tudo para Sete Lagoas. Eu preocupo muito mais com o posicionamento desses deputados nas votações, por exemplo. O que é que esses deputados pensam sobre a educação, sobre a privatização, né? Agora nós temos a nível estadual agora um regime fiscal lá que o governo estadual está precisando da aprovação da Assembleia, né? de uma recuperação fiscal para o Estado sair do endividamento que está, e já tem anos que está engavetado lá, paralisado. E o Estado está para ser punido com alguns bilhões aí. Então a coisa é muito séria, as votações, as pautas do desarmamento, né? Então tem pautas aí muito mais importantes, onde esse posicionamento do deputado, né? O que ele é a favor, o que ele é contra, como é que foram as votações e tal,
dos deputados, né? Hoje nós temos apenas um, mas a nível federal, os deputados federais de Minas Gerais, como é que eles votaram nas últimas votações importantes? Eu não desconsidero isso, eu até acho muito importante, e vou lembrar aqui de um fato, que eu lembro que Sete Lagoas ficou muito decepcionada quando, logo no início, o governo de Minas votou um imposto que era para o aumento do ICMS? Eu lembro disso. A CDL de Sete Lagoas fez um movimento danado. Foi um ônibus lá. O próprio deputado Douglas Mello votou a favor do aumento, porque ele era da ala do governo. Né? E no dia lá, a comitiva da CDL procurou ele para conversar, para se explicar, e escondeu lá dentro. E na época, os empresários e comerciantes ficaram revoltados. Até hoje lembra-se disso. Eu lembro disso, né? Então, assim, estou citando porque eu acho que vem mesmo o encontro, né? A sua colocação da importância, não, porque eu acho que a questão dos recursos é importante, né? A entrevista que eu fiz aqui com o Márcio Reinaldo, ele contou, né, detalhadamente, ele indo atrás, né, de ministros, de pessoas, para destravar, né, a questão da construção da ETA, né? E aí ele narra detalhe por detalhe ali, e a importância da gente ter esse deputado que tenha um conhecimento, que tenha, né, um trânsito lá dentro, uma experiência, para que a gente pudesse realmente ter um recurso daquele que, na verdade, a gente estava perde, não perde, né? E se você não tem essa pessoa, né? Se você tem, por exemplo, um deputado que é lá de, vamos supor, lá de Norte de Minas, lá de Sul de Vinópolis e tal, ele, não vou fazer esse esforço, né? Porque não é da cidade dele. Então eu acho que nesse quesito todo aí, nesse pacote todo, o deputado federal principalmente é de uma importância muito grande, né? E eu acho que vocês, como empresários, também devem ficar pensando isso o tempo todo, né? O que nós podemos fazer para... E às vezes você deve ficar também até sem, né? Como é que faz? Como é que conduz isso aqui? Nós temos até conversado, né, entre entidades, né, com várias entidades, né, 6, 7 entidades, temos reuniões e conversado sobre os possíveis candidatos e buscando candidatos que tragam desenvolvimento, progresso, transparência, né, tragam uma Sete Lagoas melhor. Mas a gente não olha somente pelo lado de que vai trazer recurso financeiro, mas a gente olha também a postura, né, o posicionamento político dele. Nós olhamos a questão, por exemplo, de histórico, de credibilidade, né, de se tem altruísmo, se realmente quer servir, integridade, honestidade. Quer dizer, a gente está muito preocupado num contexto muito mais amplo do que simplesmente eleger qualquer um que vai trazer recurso para cá. Nós não podemos eleger qualquer um. Nós não queremos só um deputado para falar que está lá, trazendo de vez em quando, né, um pouquinho de recurso aqui, um pouquinho de recurso ali, mas e no dia a dia das pautas? Um aumento de ICMS, por exemplo. Isso trouxe o que de benefício para a população? Isso trouxe falência para muitas lojistas, muitos comerciantes, trouxe desemprego, trouxe uma carga tributária ainda mais escorchante no lombo do pagador de imposto e que não tem uma contrapartida de um bom serviço público. Então são deputados que, infelizmente, fazem isso para agradar o governador. Nós não temos dúvida nenhuma de que algum benefício pessoal se tem, né? E aí agrada-se o governador, mas desagrada toda uma população local. Então são exemplos, né, de situações que nós não queremos deputados dessa forma, né? E aí o gestor público, o deputado, o político, ele tem que entender que o cidadão, o empresário, as entidades de classe, elas têm que cobrar, elas têm que trazer as críticas, né, apontar o que não está bom. Isso é da democracia, isso faz parte, né? Não pode ter atrás disso aí uma perseguição, uma retaliação, que infelizmente hoje nós vemos em Sete Lagoas. Infelizmente você não pode criticar um político que ele já vai te trazer retaliação. Eu tenho exemplo na minha empresa e outros no nosso meio de retaliação. Nós temos entidades de classe, empresários que têm medo de colocar o seu nome no outdoor ou de fazer alguma crítica, porque amanhã ou depois ele precisa da prefeitura ou da Câmara e vai ter barrado ali um projeto, um pedido, alguma coisa assim, por retaliação. Mas José Roberto, você lá como um líder, né, você ainda vê a possibilidade, porque hoje eu vejo o grande líder político de Sete Lagoas é o prefeito, né? E ele é mestre em conduzir esse processo político, né? Até acho que ele, não digo hoje, mas lá atrás, aí, lá para o meio do ano passado, ele era o nosso candidato número 1, né? Porque
Ele, antes de ser prefeito, ele foi candidato a deputado federal e quase, né, por um número muito pequeno de votos, ele não foi eleito. Então ele já tem toda aquela bagagem, aquela experiência para fazer uma campanha política, né, para deputado federal. Depois ele é eleito com uma eleição muito forte, com um grupo muito forte que até continua com ele. Então, assim, para mim era o número 1 de candidato, mas só que ficaria 2 anos fora, né, da prefeitura, mas tem o vice que, né, tá lá, é para isso também. Mas então, assim, você vê hoje que a gente ainda tem a condição de agora, até na eleição, resolver essa questão, reunir as entidades, né, reunir com o prefeito, com o grupo, com grupos, né, políticos e chegar, né, numa parceria para a gente, né, eliminar esse número exorbitante de candidatos e tentar um número menor para a gente eleger? Sr. Tiago, apesar de achar que seria o melhor caminho por Sete Lagoas, mas eu acredito que esse diálogo, essa possibilidade, ela não vai acontecer por questão exatamente das vaidades, né, dos desejos pessoais de ser candidato, que se não for eleito agora, pelo menos fique em evidência para o próximo candidatura de vereador, por exemplo, prefeito. Essa estratégia que alguns usam, buscando, essa é uma estratégia antiga, né? Buscando uma carreira própria pessoal. E não o bem para Sete Lagoas. Deixa eu abrir mão da minha candidatura para o bem de Sete Lagoas, porque tem um candidato melhor, mais preparado. Essa humildade de reconhecer que existe alguém mais preparado, com um caminho mais à frente, que vai ser melhor para Sete Lagoas, essa humildade, né, essa questão de cidadania, de patriotismo e tal, falta nesse meio político. E tem um outro quesito que é muito importante que eu estou observando, o seguinte, porque essa eleição, ela modificou um pouco por causa da lei, a lei eleitoral, e os partidos, eles estão vindo de fora para cá com uma necessidade muito grande de ter um candidato aqui. Então, por exemplo, eu tenho um candidato forte que vai disputar para federal e eu preciso de um estadual aqui, ou vice-versa, eu tenho um estadual forte lá e eu preciso de um federal aqui. Aí o que eu estou ouvindo dos pré-candidatos é o seguinte: olha, o partido está me dando uma condição que nunca teve, a cidade nunca recebeu essa condição, é uma condição muito favorável, a gente tem que entrar porque a condição é muito boa para fazer uma grande campanha, né? Aí, quer dizer, a grande campanha daquele nome, né? Aliado a alguém de fora, não aquela grande campanha de 2 candidatos aqui da cidade, né? É por causa do fundão eleitoral, né? Que agora tem quase 5 bi de dinheiro para se usar em campanhas eleitorais, né? E que, infelizmente, a gente sabe historicamente que é usado para comprar fazenda, andar de jatinho, pagar os líderes do partido, né? E muito pouco vai ser efetivamente para campanhas eleitorais. Mas como existe uma possibilidade de um recurso aí milionário bancando as campanhas políticas, então hoje os candidatos não têm que tirar do bolso. Não tem que gerar uma receita para uma campanha política. Então, se eu saio candidato e vou receber lá alguns milhares de reais lá para bancar toda a minha campanha política, não vou ter nenhum prejuízo, não tem nada a perder, então vou ser candidato. Por isso que nós temos um número cada vez maior de candidatos, né, pensando, se amparando no recurso financeiro do partido. E que muitos candidatos desses estão sendo usados por outros majoritários para puxar votos para eles. Então eles vêm aqui e falam: vou te lançar candidato, vou te dar tanto de recurso financeiro para sua campanha, então todo mundo quer ser candidato. Porque há uma possibilidade com muito dinheiro de repente o apoio de um político tradicional conhecido, né, no meu palanque pedindo voto para mim, né, no meu lado ali no santinho, e um recurso financeiro, quem sabe eu ganho. E se eu ganhar, eu vou ter uma vida financeira, profissional, entre aspas, política, muito boa. E Sete Lagoas, infelizmente, vai ficando em segundo plano. Então o que nós precisamos hoje é de políticos diferentes da grande maioria que nós temos hoje. É políticos que pensam em resultado, em gestão, em melhorar o serviço público prestado à população, que pensem na população em Sete Lagoas em primeiro lugar, né? Políticos que não dependam da política para sobrevivência, políticos que queiram ser transparentes. Então isso que infelizmente hoje falta muito. Nós temos uma pequena minoria que faz parte desse quadro, a grande maioria está ali para se servir do poder público. Infelizmente essa é a nossa realidade. E você acha que os novos políticos que a gente elegeu, eles estão dentro desse perfil ou eles caíram já no perfil antigo? Olha, a grande maioria já vem desse perfil e alguns se tornaram, né?
vamos dizer assim, seduzidos pelo poder, seduzidos pela benesses do poder. Então, chegam ali... dizendo porque nós temos, por exemplo, na minha lista que eu tenho, nós temos vereador eleito na última eleição que é pré-candidato. Então... que nem vai cumprir o mandato, né, de vereador, o que é, infelizmente, lamentável, né? Deveria se cumprir o mandato completo, porque foi eleito para isso, né? Mas é onde que vem, muitas vezes, a ambição política que eu te falei, né? A questão de querer subir rápido demais. Eu não estou tirando aqui o direito do vereador querer ser candidato, né? E principalmente se ele tem um trabalho bacana, ele se tornar um deputado. Eu acho que não é ilegal, né? Bom, né? Mas assim, pelo que você está falando aí, pinta essa dúvida, né? Será que ele entrou lá e já se politizou demais? Infelizmente, muitos são assim, né? Entra com uma intenção, com boas intenções até, né? Com um bom caminho a ser seguido, mas quando chega lá e é eleito, sistema, né? Conhece o sistema puxa de uma forma tão forte que ele se deixa levar. E aí entra na toada toda. Pouquíssimos são aqueles que falam, não, o meu alinhamento, a minha ideia, meu propósito é esse. Eu vou permanecer nele, mesmo que eu perca essa e essa e essa outra vantagem. Mas eu vou permanecer no meu alinhamento. Eu fui eleito para isso, com essa proposta eu vou permanecer nela até o final. Nada me tira do meu caminho. Isso é, infelizmente, a grande minoria. Agora, Zé Roberto, eu sempre ouvi dizer, até por causa do sistema, né, que sempre se teve, que na proximidade das eleições existia muita parceria, principalmente de alguns empresários que bancavam alguns políticos, né? Alguns desses empresários até, o pessoal fala que faleceu e agora a gente vai ter uma nova levada. Isso, você acha que vai persistir ainda? A gente vai ter empresários locais que vai continuar bancando A, B ou C para ter o controle político da cidade? Olha, o controle financeiro, o investimento financeiro, eu acho muito difícil, né? Até porque agora existe um limite máximo, né, de doação, então acho muito mais difícil. O que pode acontecer, ou poderia acontecer, é um empresário grande, né, de alta credibilidade, renome, emprestar a sua credibilidade, o seu nome para algum candidato. O que eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil, por quê? Porque o empresário, que principalmente tem um bom nome, ele está cada vez mais com medo de emprestar o seu nome, a sua credibilidade para um político, né, ou para um candidato que na frente vai trazer para ele algum prejuízo no seu nome, na sua imagem. Então essa possibilidade eu vejo cada vez menos. Não estou vendo mais em Sete Lagoas nenhum grande empresário ter essa coragem toda de querer bancar um político com qualquer finalidade que seja. Tivemos muitas vezes na história alguns casos, mas hoje eu vejo isso cada vez mais difícil. Não estou vendo isso como sendo muito possível, não. O empresariado, infelizmente, inclusive, ele está cada vez menos querendo se envolver com a política. Isso, infelizmente, é triste, porque eu sou empresário, né, há mais de 30 anos, e eu penso que o empresariado deveria, sim, estudar política, gestão pública, candidatar, se envolver, né, e poderíamos ter muitos bons nomes. Nós vemos o exemplo do governador Romeu Zema, que é um estreante, na primeira vez que entrou na política, né, entrou inclusive insatisfeito com a prestação do serviço, entrou lá com a cara e coragem, foi eleito, 70 e tantos % de votos, né? Hoje foi eleito o melhor governador do país, com índice de 72% de aprovação, né? Colocou a folha de 6 anos que estava em atraso, colocou em dia, né? Várias privatizações, várias obras em andamento. O Estado está andando e está seriamente candidato a ser reeleito também da mesma forma que foi na primeira vez. Então temos lá o João Dória em São Paulo. Se você pegar os números dele também, é um empresário, se pegar os números dele também da gestão dele, são números extremamente positivos. Então eu vejo que o empresariado precisaria mais se envolver na política, ou diretamente, se candidatando e entrando de cabeça, ou de forma indireta, como eu, por exemplo, dentro das minhas limitações, das minhas condições, tenho conseguido fazer, que está atrelado aí às propostas, aos projetos, aos programas, às entidades de classe, de maneira voluntária, fazendo outro trabalho que é exatamente, se eu não sou o candidato, eu não sou um político nomeado, eleito e tal, para estar lá na gestão pública, pelas minhas limitações da vida pessoal, familiar e tal, eu vou fazer outro papel, que é cobrar, é acompanhar, é participar, né, é estar do lado,
né, para ajudar, para apoiar, mas também para criticar e para cobrar, que é o que eu tenho procurado fazer e que muitas vezes traz aí uma conotação de que vai ser candidato, de que está politizado, né, de algum apoiando algum político, algum partido. Claro que eu, como cidadão, vou votar, tenho direito de escolher os meus candidatos, mas eu tenho que entender que o mais importante é estar cobrando, porque os políticos, eles têm que ser cobrados, eles têm que ser acompanhados. Todo o funcionário de poder público, ele precisa, né, de ter uma clareza, né, porque ele foi contratado para servir a sociedade, né? Agora, nesse sentido aí, né, que você acabou de falar sobre o empresariado, vocês da CI, as outras entidades que vocês estão reunindo, você está achando que vai dar o quê? Vocês têm algum nome, alguma pessoa já que vocês acham que pode chegar a se efetivar como candidato? Nós temos conversado. Porque, assim, pelo que você está falando, parece que não vai ter um entendimento, né? Não vai ter uma... Entre esses grupos, eu acredito que não. Cada grupo vai procurar lançar os seus candidatos, né? Esse grupo aí, do lado dos vereadores, do prefeito, que a gente já ouve falar é que queriam ter um único candidato e já não vai ter. Já vão ter ali 4, 5 candidatos, né? Então eles mesmos estão divididos entre eles, tamanha é a ambição política e tudo mais. Mas no meio empresarial, no meio das entidades claras, nós temos conversado, temos reunido, temos conversado com pessoas ou empresários que nós entendemos que seriam bons candidatos, temos conversado com alguns nomes, não tem nada definido, nada certo ainda, mas nós estamos em busca de bons nomes porque nós queremos lançar, nós queremos apoiar, aliás, candidatos que tenham a nossa cara, que tenham a nossa visão de gestão, de transparência, de resultado. Então, nós queremos ter esses nomes lá para que nós possamos votar neles. Nós não queremos votar em políticos tradicionais. Políticos tradicionalmente que não fizeram nada ou não fizeram muita coisa relevante para Sete Lagoas, que não tenha um diferencial. Nós queremos alguém diferenciado. Vocês estão mais ou menos na linha do Romeu Zema. Parecido. Alguém que não dependa da política, como ele, por exemplo, até doa o seu salário, mora numa casa extremamente simples, né? Dispensou palácio, dispensou 32 funcionárias, dispensou 6 aeronaves, dispensou o salário dele. Nós queremos alguém nessa linha aí, sabe? Alguma pessoa simples, humilde, né? Transparente, né? Então nós queremos alguém nessa linha, nós esperamos encontrar alguém nessa linha, que infelizmente nós ainda não encontramos. Os poucos que nós já conversamos, infelizmente têm suas limitações e que não querem ser candidatos. Mas nós precisamos buscar bons candidatos que nós acreditamos que alguém nessa linha aí de pensamento, de visão, possa fazer um trabalho diferenciado. Zé Alberto, da última vez que você veio aqui, você me deu assim um chá de animação, porque você disse que a Covid estava indo embora e que estava contratando e tal, o comércio estava voltando, as empresas estavam voltando. Aí depois veio essa Ômicron, né? Como é que vocês estão vendo agora, esse momento? Parece que está todo mundo, parece que meio que pisando um pouquinho mais devagar. Vocês estão sentindo isso também nas empresas? Vocês estão também nessa expectativa de que nós vamos ter que passar por isso ainda um longo tempo? Como é que está? Eu acho que o posicionamento seu, ele direciona muito as outras pessoas, né? Que estão à frente das empresas. Então, eu sempre procurei ser muito otimista. Toda a minha vida eu sempre fui muito otimista, desde o auge da pandemia, quando nós ainda reuníamos lá em um gabinete de crise, né, lá no batalhão da polícia, lá com o prefeito e as autoridades militares, o meu discurso sempre era de otimismo. Mas, infelizmente, a pandemia ela delongou o tempo muito maior do que nós prevíamos, né? Acho que nenhum especialista previa que delongasse tanto, né? E cada vez vem uma cepa diferente, agora vem essa Ômicron e tal. Mas eu diria que o pior já passou. O comércio está aberto, as indústrias estão funcionando, o turismo está voltando, as escolas estão voltando, os shows, as festas, os estádios, está voltando, né? Felizmente está voltando. Temos a felicidade de ter as vacinas que, apesar que a Covid está alastrando exatamente porque está tudo voltando, então a Covid está espalhando fortemente, né? Está todo mundo pegando Covid, inclusive segunda e terceira vez. Mas, por outro lado, o efeito da Covid nas pessoas está sendo muito mais leve do que antes da vacina. Então o risco de ir para o UTI, o risco de óbito hoje é muito menor. Muito menor. Então o índice hoje de óbito reduziu muito, né? As UTIs
por exemplo, não é, hoje os casos são raríssimos de óbito, de intubação e de pessoas irem para UTI. Então hoje o que nós temos que procurar é exatamente equilíbrio. Nós não podemos deixar de viver a vida normal que nós temos que viver, né, de realizar nossos afazeres diários por causa da Covid. Nós vamos pegar Covid, mas nós temos que ter consciência de que nós temos que vacinar. Estando vacinados... Inclusive é bom lembrar que a Prefeitura de Sete Lagoas está lançando uma campanha agora para conscientização das pessoas com relação à vacina, né? Porque os números, os índices estão aí, gente, né? 90% das pessoas que foram internadas agora com a Ômicron são pessoas que não vacinaram corretamente. Aí está a resposta, né? Está a resposta. Então, as pessoas que são contra a vacina, elas têm que olhar muito esse dado, né? Eu posso fazer parte da estatística dos 90% que estarão internados amanhã no hospital, com risco talvez de ir para uma UTI, talvez até de óbito. Então, por isso que temos que incentivar a vacinação. Mas hoje eu vejo que a situação, apesar de estar, né, algumas pessoas aí pegando Covid, tendo aí suas gripes, né, pegando atestado médico, voos sendo cancelados, tivemos aí 40 voos cancelados porque não tinha tripulação, né, tem empresas que setores inteiros estão parando porque todo mundo de Covid, mas enfim, são ali 7, 10 dias, no máximo 15 dias de ausência de alguns funcionários, mas que depois vai voltar ao normal. Então hoje eu vejo com animação, com entusiasmo ainda, mas confesso que realmente está delongando demais esse fim de pandemia, infelizmente. É isso aí. Quero te agradecer, então, sempre que você tiver novidades, você volta aqui e vamos continuar discutindo esse processo aí, né, para que a gente tenha uma Sete Lagoas cada dia melhor. Eu queria trazer uma novidade, não sei se você já deve estar sabendo, a gente não deu tempo de falar sobre isso, mas talvez uma próxima oportunidade, da FECONEX. FECONEX. A FECONEX nós vamos realizar em agosto. Vamos fazer uma entrevista sobre ela aqui. Então é uma feira que nós vamos trazer para Sete Lagoas anual, feira da indústria do comércio e de serviços. Lá na Arena do Jacaré. Na Arena do Jacaré, no estacionamento, né? Já acontece em várias cidades aí, estado de Minas afora. Montes Claros, por exemplo, tem 27 anos que acontece. É o evento do ano lá em Montes Claros. Então nós queremos que essa FECONEX seja um evento anual marcante em Sete Lagoas, que vai trazer entretenimento, alegria, diversão, vai trazer negócios, vai trazer novos empregos, vai trazer novos negócios, vai trazer economia pujante na cidade, vai trazer turismo. Então nós estamos aí também novamente, né, união das entidades de classe, a CI, CDL, o Grupo A de Eventos, estamos encabeçando a realização, já temos vários estandes já reservados, né? Tá muito rápido a adesão dos estandes, então nós estamos muito otimistas que tenhamos aí essa novidade aí, que seja um marco no futuro de Sete Lagoas. Que bom. E esperamos voltar aqui para falar da FECONEX. Já estamos juntos na parceria, já estamos conversando uma parceria para que a gente possa falar disso aqui na TV o tempo todo, até chegar à feira e no evento também a gente participar. Contamos com você, com o seu apoio. Isso aí. Tá, e a gente quer agradecer a todos que participaram de mais um Santiago Entrevista. Até o próximo, então.